Veja, qualquer iniciativa do movimento revolucionário sempre estará por trás o mesmo tipo de lógica que o Maquiavel inaugurou aqui. É uma coisa meio sutil, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Mas eu acho que os lucros que vão obter disso aí em matéria de compreensão da realidade são formidáveis. Então, eu começo por dizer que o Maquiavel, quando Maquiavel se intitula Um Novo Moisés, tá certo? Mas que isso, na verdade, ele é o anti-Moisés, então é uma inversão paródica. Mas daí que eu explico eu aqui. A inversão paródica proposital torna-se ainda mais evidente quando, nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, Maquiavel volta a um tema do príncipe, o principado recém-criado e instável. Como fará um novo governante para consolidar o seu poder? A resposta é que ele deve radicalizar a novidade da situação, virando tudo do avesso repentinamente, aspas, tornando os ricos pobres e os pobres ricos, tal como fez Davi ao tornar-se rei, o qual encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Esta última parte da frase, encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada, está entre aspas, por ser uma citação bíblica. Então, Maquiavel, primeiro, diz que o governante novo deve virar a sociedade do avesso, tornando os ricos pobres e os pobres ricos. Segundo, diz que o rei Davi fez isso e ilustra este ato do rei Davi com a expressão bíblica, encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Continuando a leitura aqui. Nesse parágrafo há 3 detalhes altamente significativos. Primeiro, ele contém a única citação bíblica que aparece nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Segundo, ele ilustra a conduta ideal do príncipe mediante o precedente bíblico da ascensão do rei Davi, mas expondo esse precedente não com o trecho respectivo do Antigo Testamento, que é segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 16, e sim com um do Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 53. Versículo esse extraído de um contexto totalmente alheio ao episódio de Davi. Terceiro, da história de Davi não consta que ele fizesse nada de parecido com o que Maquiavel recomenda ao príncipe. Bem ao contrário, o profeta Natã o acusa de explorar o pobre e poupar o rico. Ao passo que nas palavras citadas do Novo Testamento, a reversão das posições dos homens não é atribuída nem a um rei nem a um príncipe, e sim ao próprio Deus. As palavras da Vulgata são exurientes implevit bonis et divitis dimissit inanes. Estas são as palavras com que Maria, após a Anunciação, celebra o Deus que escolheu a mulher humilde e pobre para ser mãe do seu filho. Aí não se trata, evidentemente, de proceder a nenhuma subversão da hierarquia socioeconômica, já que o privilégio concedido à Santa Virgem não tem como ser socializado entre os pobres. Não é possível que amanhã todos eles fiquem grávidos e mais ainda grávidos do Espírito Santo. Não tem como ser socializado entre os pobres, nem muito menos tomados dos ricos. Em suma, o episódio alegado para legitimar o conselho não tem nada a ver com o conselho. O trecho usado para ilustrar o sentido do episódio não tem nada a ver com o episódio. E as palavras citadas para explicar o episódio e o sentido do conselho não tem nada a ver nem com um nem com o outro. A hipótese que quase automaticamente deve ocorrer a alguns leitores de que Maquiavel talvez tivesse armado esse tamanho embrólio por simples distração é inviável. Não só porque importaria em fazer do escritor meticuloso um monstro de desatenção, mas sim porque ele faz a citação em latim com precisão literal. A tripla falsificação, mesclada ao ponto de confundir todo leitor que não tem a prudência de conferir as fontes, ilustra o que Maquiavel quis dizer, que ele diz num dos trechos de um escrito autobiográfico, que ele ocultava a verdade sob muitas mentiras para tornar impossível encontrá-la. Então, este procedimento que Maquiavel ilustra nesse trecho é típico e permanente no movimento revolucionário. Quer dizer, tudo que esse pessoal faz tem assim, não é que tem uma mentira, tem várias mentiras superpostas, né, de modo a que você não identifique a verdade de maneira alguma. E eu vou ilustrar isso aqui com 2 acontecimentos do Brasil desta semana. Né. O primeiro é aqui o Manifesto dos Sem Mídia. Né. Um pessoalzinho que é ligado ali a revista Caros Amigos e a Carta Capital,
né? Você sabe que esse pessoal da Carta Capital, Mino Carta, eles são tão pobrezinhos, eles sempre passam necessidade, tal, então são sem mídia, né? Eles não têm uma revista, ele jamais dirigiu um jornal, ele nunca apitou nada, coitadinho, né? Mino Carta se o Mino Carta é um sem mídia, eu sou um sem programa no Blog Talk Radio. Daí eles só fizeram manifestação lá na frente da Folha de São Paulo, né? Exigindo, assim, informação verdadeira e imparcial. Né? Um grupo de mais ou menos 100 pessoas. O objetivo do protesto foi chamar a atenção para a falta de imparcialidade e pluralidade na grande mídia. Né? Então, o manifesto Sem Mídia, organizado pelo blogueiro Eduardo Guimarães, do blog cidadania.com. Segundo ele, trata-se de um momento pelo direito à informação correta, fiel e honesta. Né? Eu vou ler uns trechos aqui do manifesto. Vivemos um tempo em que a informação se tornou tão vital para o homem que passou a integrar o arcabouço de seus direitos fundamentais. Defender a boa qualidade da informação, pois, é defender um dos mais importantes direitos fundamentais do homem. E aí vai. O lado perverso da mídia também se deve, por contraditório que possa parecer, à sua natureza privada, uma natureza que também ou deveria ser uma de suas virtudes. Nas mãos do Estado, a mídia seria uma aberração. Mas quando é pautada exclusivamente por interesses privados, seu lado obscuro emerge tanto quanto ocorreria na primeira hipótese. Então, olha, vamos pensar o seguinte, ou você tem a mídia governamental, ou você tem a mídia privada, ou você tem um mezzo a mezzo, tá certo? Mas acontece que o mezzo a mezzo é precisamente a mídia controlada pelo Estado, porque não é a mídia que vai controlar o Estado, evidentemente, né? Quer dizer, não tem... Quando você diz, olha, nós não queremos a mídia submetida ao Estado, ele está querendo dizer exatamente que ele quer o controle estatal da mídia. Não precisa ser o controle econômico, mas o Estado precisa poder intervir na mídia. Então, o que acontece é que as empresas continuam sendo privadas e a responsabilidade continua sendo do empresário, tá certo? Porém, ele tem que fazer o que o governo quer, exatamente o que o governo manda, porque se der errado, a culpa será dele. Os méritos da mídia serão do governo e os pecados serão atribuídos ao empresário privado. Então, o empresário se torna um empregado do Estado. Isso é a definição mesma do que é o sistema de mídia no governo fascista. O fascismo, ele não prega a estatização completa da livre empresa, apenas a sua subjugação aos fins do Estado. Então, é exatamente o que os negros estão pedindo aqui. Mas o mais bonito é o seguinte. Durante 15 anos, eu fui anotando, tá certo? O viés existente na mídia em favor da esquerda. Então, eu notava, por exemplo, que todas as perseguições a cristãos no mundo, tá certo? Que o pessoal chegou a matar na base, durante a década de 90, chegou a matar na base de 150 mil por ano, segundo o grande estudioso do assunto, que é o Michael Horowitz, não se publicava uma linha. Sobre a existência, o crescimento e as atividades do Foro de São Paulo, não se publicava uma linha. Sobre os encontros permanentes, insistentes e frequentes do PT com essa turma das Farc, não se publicava uma linha. Quando o Constantine Mendes disse que existia o eixo Lula-Castro-Chaves, a mídia inteira caiu de pau, tá certo? E fez o possível para que essa opinião fosse abafada. Tá certo? Então, com relação, por exemplo, à doutrinação marxista nas escolas, só quem escreveu no Jornal da Tarde fui eu. Agora está todo mundo falando, agora apareceu Ali Camel escrevendo com 9 anos de atraso, tá certo? E todo mundo se interessou pelo assunto, mas eu fiquei falando disso em vão há mais de 9 anos, né? Ademais, o Ali Camel chamou a atenção para um livro, quando eu já dei os títulos de vários, quer dizer, houve um massacre de doutrinação esquerdista nas escolas, a mídia inteira não ligou. O mais grave, evidentemente, é o Foro de São Paulo, que é a organização política mais poderosa que houve na história da América Latina e que a mídia inteira fez de conta que era uma entidade invisível. Ou seja, quando não negava ostensivamente até mesmo a existência da entidade, fazia de conta que era uma coisinha de nada, que era apenas um clube de fim de semana, que os caras iam lá para jogar futebol de botão e não tratavam de política absolutamente, né? Então, é claro que a mídia, tá certo, estava maciçamente favorecendo a esquerda. A mídia não só favoreceu a esquerda, como ela ajudou a tornar toda a cultura brasileira uma extensão da ideologia esquerdista. Se você pegar, sobretudo a mídia cultural, era só bajulação de esquerdista. E nada que fosse desagradável a eles entrava. Nada, a não ser quando entrava assim como uma aberração. Até eu mesmo, algumas vezes, fui noticiado, né,
como um tipo aberrante, tá certo? Ora, durante esses anos todos, eu insistia com esse pessoal ligado a movimentos liberais, Instituto Liberal, etc., que eles deviam fazer um movimento de protesto e exigir, tá certo, que o espaço da mídia fosse distribuído mais equitativamente. Ou seja, que os fatos inconvenientes à esquerda fossem também noticiados, porque não é noticiado nunca, não é que predominava outra. Não, não é noticiado nunca, nunca. Eu me lembro de uma vez que a Folha de São Paulo falou alguma coisa de perseguição de cristão na China, porque eu torrei o saco do Otávio Frias. Eu mandava e-mail para ele toda semana, chegou uma hora que ele, pelo menos para se livrar dos e-mails, vamos publicar logo esta merda, porque esse cara não me deixa em paz, entendeu? Daí publicou lá, uma vez só. Né? Agora, quer dizer, isso é um massacre de milhões de pessoas no mundo inteiro. Não se pode falar. Por quê? Porque tem que manter a imagem, né, da esquerda como uma coisa sacrossanta. Quando se noticiava alguma coisa que fosse inconveniente à esquerda, como, por exemplo, os crimes da Farc, eram noticiados no seguinte sentido. A Farc, ela se afastou dos seus ideais iniciais e se tornou narcotraficante. Quer dizer, os caras estão fazendo o crime dentro do contexto do plano estratégico de tomar o poder absoluto da América Latina. Tá certo? Você tenta primeiro esconder os crimes. Na hora que não dá mais para esconder, você tenta pelo menos limpar a barra da motivação ideológica, de modo que a ideia do comunismo saia engrandecida, né, da revelação dos seus próprios crimes. Isso quando se consentia em noticiar essas coisas. Né? Quer dizer, os crimes das Farc eram noticiados como crimes comuns praticados graças a um desvio ideológico. Quando apareceu aquele pessoal sequestrando brasileiro, o pessoal do MIR chileno, que é um braço armado do Partido Comunista Chileno, né, quando não deu para esconder, o que se fez? Não, eles se desligaram do MIR e decidiram agora se dedicar ao banditismo por conta própria. Mentira! O tal do Maurício Norambuena, que foi o sequestrador do Washington Oliveto, né, que toda essa putada jornalística esquerdista de São Paulo do Rio, de que ele tinha se afastado do MIR, logo em seguida aparece ele, quando ele foi libertado, aparece ele no Chile com a bandeira do MIR, na sede do MIR, dizendo: estou aqui, sempre estive, jamais saí, tudo isso que eu fiz foi a serviço do MIR. E ninguém do MIR desmentiu. Ou seja, quando se admite a existência do crime, se tenta apagar a pista ideológica, se tenta apagar a conexão essencial e permanente entre comunismo e criminalidade. Porque comunismo é ideologia de bandido, é ideologia de assassino. Roubar, matar, estuprar, sequestrar, para essa gente é tão natural quanto respirar. Tá certo? Muito bem, tudo isto foi escondido. Então, eu vendo que não tinha espaço para você discutir nada, seriamente, que no máximo, por exemplo, eu tinha uma coluna, né, no Globo, eu escrevia 2 laudas. Então, tinha eu escrevendo 2 laudas, e do lado tinha Márcio Moreira Alves, Luiz Fernando Veríssimo, mas mais dezenas de caras, tá, ocupando espaço, com muito mais destaque do que a minha matéria, e mais ainda, não é só uma questão de coluna. O noticiário era maciçamente esquerdista, de maneira que tudo o que eu dizia não era confirmado no noticiário, e as mentiras que ele falava, o noticiário vinha atrás. Quando, né, aquele safado aquele repórter até esqueci o nome do sujeito, apareceu com a história dos 2 terroristas que teriam sido mortos pelo exército, Caco Barcelos, isso, tem uns brasileiros aqui ouvindo o programa, não me deram dia, Caco Barcelos, né? Apareceu com aquela história de 2 terroristas que teriam sido mortos, assassinados pelo exército e depois botados dentro de um carro para simular um acidente. Né? Eu demonstrei a impossibilidade física disso aí. A impossibilidade física, porque o carro deles tinha a marca de freagem do pneu no chão. Quer dizer, o sujeito estava morto. Como é que ele freou o carro, porra? Né? Apesar disto, Caco Barcelos continuou tendo a sua posição de destaque no Globo, ganhou 2 prêmios jornalísticos com essa mentira horrorosa. Né? E, em suma, você tinha lá a elite esquerdista que se dava muito bem com os marinhos, iam nos coquetéis, nas festinhas, tudo trocando beijinho. Tá, né? E o único sujeito incômodo era eu. Tá, incomodei tanto que acabaram me botando lá para fora. Então, em suma, era uma briga desproporcional. Então, eu falava com o pessoal do Instituto Liberal e de outras organizações conservadoras, liberais: olha, nós temos que fazer um movimento de protesto e exigir algum espaço. Nós não estamos nem pedindo igualdade de espaço, estamos pedindo algum espaço. Ou seja, para a direita, essa briga por um espaço na mídia é uma questão de sobrevivência. Agora, por que a esquerda, que sempre teve todo o espaço e que já domina toda a mídia, está fazendo de conta de que ela é a coitadinha excluída? É porque o pessoal da direita não fez, eles decidiram
né, fazer. Só que para eles não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de você partir de um poder que já é imenso para conquistar o poder absoluto. Quer dizer, o que eles têm na mídia não basta. Eles querem tudo. Eles querem 101, 102, 103%. Quer dizer, não pode ter nada contra eles. A única coisa que a mídia fez, que poderia desagradar, é a mídia noticia os casos de corrupção do PT. Mas ela noticia os casos de corrupção porque ela acha que notícia de corrupção é apolítica. Porque a mídia acredita em esquerda honesta. Então, a esquerda honesta está denunciando a esquerda desonesta. Não tem esquerda honesta nenhuma, isso é tudo um bando de ladrão. Tá certo? Mas, ou seja, tudo aquilo que foi dito contra o PT foi dito apoliticamente, só na base, vamos dizer, das leis. Mas nem isso pode. Isso, para o PT, é golpismo. Tá? Quer dizer, nem mesmo noticiar as falcatruas dele pode. E daí, como isso acontece, então aparece a tropa de choque, que é essa turma do Caros Amigos e da Carta Capital, que se agem como se fosse relações públicas do Foro de São Paulo, se fazer de coitadinho dizendo que são sem mídia. É ainda o Maquiavel, você está entendendo? Quer dizer, é a falsificação em cima da falsificação com outra falsificação em cima, para ninguém entender o que está acontecendo. Quer dizer, o cidadão que sabe que tem algo de errado na mídia, ele ouve esse pessoal soltando o manifesto do sem mídia, ele pensa que o pessoal está exigindo realmente uma distribuição mais equitativa do espaço, uma cobertura mais realista e mais honesta. E cai no engodo. Quando, na realidade, o pessoal está exigindo é mais mentira ainda. Eles não são sem mídia, eles são os donos da mídia, sempre foram. Você faça uma pesquisa de opinião uma pesquisa sociológica, qualquer redação de São Paulo, vê quantos conservadores tem lá dentro. Não tem nenhum. Quando tem um, está na página de opinião como colaborador de fora, como eu. Tá certo? E estou lá sob protesto, né? Quer dizer, na Globo, chegou a haver protesto da redação quando me botaram lá dentro. Né? E daí o pessoal me aguentou lá, até aguentou por tempo demais, chegou uma hora que não deu mais, botaram para fora. Né? Na revista à época também, quando chegou aquele sujeito trotskista, o Paulo Moreira Leite, que eu chamava Paulo Moleira, o Paulo Moleira chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi me tirar do lugar. Né? Por quê? Porque eu estava contando tudo a respeito do Foro de São Paulo, a relação PT-FARC, isso aí não pode. Então vai ver que também se consideram do sem mídia, coitadinho, né? Então o Paulo Henrique Amorim é um sem mídia, né? O Luiz Garcia, diretor do Globo, também é sem mídia. Né? Essa turma toda que favorece o PT são todos coitadinhos. Quando começa a se fazer de coitadinho, me lembra um amigo meu que eu tinha, quando eu era jovem, ele era um ser muito briguento, gostava de bater nas pessoas, e o máximo prazer dele era se trancar dentro de um quarto com a vítima, e encher o sujeito de porrada e ele mesmo gritar: ai, pai, não me bata mais, socorro! Entendeu? E daí você pensando que ele estava passando mal lá dentro, na hora que abria a porta, estava o outro estendido no chão e ele saía rindo. Esse pessoal está fazendo a mesma coisa, está batendo e gritando. É uma turma sem vergonha, desde o tempo de Maquiavel, são todos iguais. Agora, outro episódio que ilustra também a mesma coisa é o seguinte, esse discurso que o Lula fez no segundo Encontro Nacional dos Povos das Florestas, tá certo? Dos habitantes das florestas, bom, o Lula, com o habitante da floresta, não está muito errado, entendeu? Ele devia habitar em cima das árvores mesmo. Mas ele chega lá e fala grosso, diz aqui, ó, a Amazônia tem dono, não é a terra de ninguém, é a terra de brasileiros. Aqui. O jornal Hora do Povo noticia assim, de boca cheia, o presidente da República rechaçou as aspas, lições que qualquer governante, fecha aspas, queira dar ao Brasil para preservar as nossas florestas. O Brasil precisa se preparar porque é um enfrentamento que nós teremos que fazer para defender aquilo que é nosso. Todo mundo tem que saber que a Amazônia tem dono, todo mundo tem que saber que lá moram 23 milhões de habitantes, que aquilo não é terra de ninguém, aquilo é terra de brasileiros. Isso, a Amazônia é nossa, que nem o petróleo é nosso, né? Então dá esse show de patriotismo no mesmo dia. Atenção, no mesmo dia, o que acontece? O seu Nelson Jobim, né, manda tirar da Secretaria de Política Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa o general Santa Rosa, que era o sujeito que estava opondo resistência à penetração das ONGs estrangeiras na Amazônia. Quer dizer, por um lado, o sujeito vai lá e faz o discurso, né, patriótico, dizendo, não, esses caras têm que parar de dar palpite, já entrou gente demais na Amazônia, a Amazônia é nossa, etc. Por outro lado, o general que está executando exatamente o que ele disse, ele põe o sujeito para fora, né? Como se isso não bastasse, tá certo? Já vem
Logo em seguida, né, aqui, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, decidiu confiar à iniciativa privada, por meio de contratos de concessão, a gestão de nacos da floresta amazônica. Ontem, dia 21, ela anunciou o primeiro edital de licitação. Envolve uma área equivalente a 90 mil estádios de futebol. Fica em Rondônia, numa área chamada Floresta Nacional de Jamari. As empresas interessadas poderão candidatar-se a 3 tipos de lote. Aos de 45 mil hectares, de 30 mil e de 15 mil. Ganha quem oferecer o maior preço e a melhor proposta de manejo sustentável. Você está entendendo que é o mesmo negócio do Maquiavel? É mentira em cima da mentira. Quer dizer, o nego está falando que a Amazônia é tenosa, que a Amazônia é nossa, exatamente no mesmo momento em que ele mesmo a está loteando. E ele está falando isso. Por que ele está loteando? Quer dizer, se o problema fosse mesmo de que existe um interesse estrangeiro que está entrando lá e o nosso governo querendo defender, tá certo? Seria outra coisa completamente diferente. Até o tom seria outro, tá certo? Mas como vem com este sujeito falando de boca cheia, né? Com aquela pomposidade característica desses mentirosos canalhas, filhos da puta, né? Então, a Amazônia é nossa, não passarão, né? Não passaram uma pinóia, já passaram, já estão lá dentro, já estão mandando e está aqui, está loteando aqui, olha, mais um pedaço para o cavaleiro aqui, mais um lote de 30 mil para a senhorita ali, e assim por diante, tá entendendo? Então vem aí alemão, vem francês, vem americano, todo mundo compra um pedaço, vai lá, dá uma comissãozinha para o governo Lula, porque ninguém é de ferro, tá certo? E leva o seu pedaço da Amazônia, enquanto o homem está dizendo, a Amazônia tem dono, ele devia completar, a Amazônia tem dono, o dono são vocês.